Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em um fluxo constante de sincronicidades, enquanto outras enfrentam resistência em cada passo? Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, descobriu que existe uma linguagem silenciosa através da qual o universo se comunica conosco. E, mais importante, como podemos aprender a falar essa linguagem? Muitos questionam por que precisamos de técnicas para viver melhor. No tempo dos nossos avós, dizem, a vida era mais simples e as pessoas prosperavam naturalmente, sem precisar de métodos especiais. Esta observação contém uma verdade profunda, mas ignora uma realidade fundamental. Nossos avós viviam em um mundo radicalmente diferente. Não enfrentavam a sobrecarga sensorial da era digital, a fragmentação da atenção causada pelas redes sociais, a constante manipulação algorítmica de nossos desejos ou a aceleração exponencial das mudanças sociais e tecnológicas. Vivemos em uma época que exige ferramentas psicológicas mais refinadas, não porque sejamos menos capazes, mas porque os desafios à nossa integridade psíquica são muito maiores. No entanto, as técnicas que compartilho aqui não são inovações modernas, são sabedoria ancestral, redescoberta e articulada para a nossa época. Jung passou décadas estudando tradições místicas, alquímicas e filosóficas de todo o mundo, reconhecendo padrões universais na forma como a consciência humana interage com o mundo manifestado. Ele chamou isso de princípio da sincronicidade, a ocorrência significativa de eventos que parecem conectados, mas não por causalidade convencional. O que Jung descobriu, e o que quero compartilhar com você hoje, é que existe um diálogo constante entre nossa consciência e o tecido da realidade. Não se trata de magia ou pensamento mágico, mas de uma compreensão profunda das leis psicológicas que governam nossa experiência do mundo. Jung demonstrou que o inconsciente coletivo, aquele oceano profundo de símbolos, arquétipos e significados compartilhados, molda nossa realidade tanto quanto os eventos físicos externos. Vou apresentar 5 princípios junguianos que, quando aplicados conscientemente, transformam sua comunicação com o universo, ou, em termos mais precisos, com as camadas mais profundas da sua própria psique, que se estendem para além dos limites do ego. 1. A consciência da atenção. O poder do foco consciente. Jung descobriu que aquilo a que damos atenção determina não apenas nossa experiência subjetiva, mas também os padrões de eventos que encontramos. Ele observou em sua prática clínica que pacientes obcecados com medos específicos frequentemente atraíam precisamente as circunstâncias que temiam, não por alguma lei mística, mas porque nossos filtros de percepção selecionam informações que confirmam nossas expectativas mais profundas. Nosso aparato perceptivo filtra bilhões de bits de informação a cada segundo, permitindo que apenas uma fração minúscula alcance nossa consciência. Esta seleção não é aleatória, é governada por nossas crenças, expectativas e estados emocionais. Como Jung escreveu, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A primeira etapa para falar a linguagem do universo é, portanto, tornar-se o observador vigilante da sua própria atenção. Onde seu foco habitualmente se fixa? Em problemas ou possibilidades? Em obstáculos ou oportunidades? Em carências ou abundância? Jung observou que seus pacientes que viviam vidas mais sincronísticas e plenas não eram necessariamente mais sortudos, eram simplesmente mais conscientes dos padrões de sua própria atenção. Eles cultivavam intencionalmente o foco nas possibilidades emergentes, não por negação tóxica dos problemas, mas por uma compreensão profunda de que a energia segue a atenção. Quando você se encontra obcecado com dívidas, sua psique submerge no arquétipo da escassez. A transformação começa quando você redireciona conscientemente seu foco para o crescimento, para a criação de valor, para o fluxo abundante, não como fantasia escapista,
mas como realinhamento com forças arquetípicas mais expansivas. Pare agora e observe. Para onde sua atenção gravita naturalmente? Que histórias você conta repetidamente sobre sua vida? Quais aspectos da realidade você amplifica através do seu foco constante? Este é o primeiro passo para retomar o controle da sua comunicação com o campo universal. 2. A presença radical. O poder do momento presente. O segundo princípio junguiano é a compreensão de que o único ponto de poder real é o agora. Jung observou que a neurose frequentemente envolve um aprisionamento no passado ou uma projeção ansiosa para o futuro, ambos estados que nos desconectam do único momento em que a transformação é possível. O encontro de duas personalidades, escreveu Jung, é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Esta verdade se aplica também ao nosso encontro com o momento presente. É apenas na presença plena que podemos reagir alquimicamente com as circunstâncias da vida. A linguagem do universo não reconhece tempo linear como o entendemos. O inconsciente, como Jung demonstrou, opera fora das restrições temporais. Passado, presente e futuro coexistem em um campo unificado de possibilidades. Quando falamos ao universo de "um dia serei próspero", a mensagem recebida pelo inconsciente é: escolho não ser próspero agora, porque o inconsciente interpreta tudo como acontecendo no eterno presente. A prática junguiana para alinhar-se com esta realidade é a imaginação ativa, um estado de consciência no qual você experimenta vividamente seus objetivos e aspirações como já realizados, não como fantasia escapista, mas como reconhecimento de possibilidades já existentes no campo arquetípico. Jung chamava isso de participação mística, uma forma de consciência na qual as barreiras entre interior e exterior, entre sonho e realidade, tornam-se permeáveis. Neste estado, você não está fingindo que algo é real. Você está reconhecendo que no nível arquetípico, todas as possibilidades já existem. Você está sintonizando sua consciência com uma frequência específica no espectro infinito da existência. A prática é simples, mas profunda. Ao pensar em seus objetivos, traga-os para o tempo presente. Experimente-os vividamente com todos os sentidos. Como você se sente tendo já realizado o que deseja? Que diálogos internos acompanham esta realização? Que arquétipos estão ativados em você neste estado? 3. A comunicação consciente, o diálogo tríplice. O terceiro princípio junguiano envolve a compreensão de que existem 3 níveis de comunicação constantemente operando em nossa experiência: a comunicação com os outros, interpessoal; a comunicação conosco mesmos, intrapessoal; e a comunicação com o inconsciente coletivo, transpessoal. Jung descobriu que estes 3 níveis não estão separados, mas se entrelaçam em um único tecido de significado. A forma como falamos com os outros reflete nosso diálogo interno, que, por sua vez, reflete nosso relacionamento com as forças arquetípicas mais profundas da psique. No processo de individuação, o termo junguiano para o desenvolvimento psicológico integral, precisamos tornar-nos conscientes destes 3 níveis e harmonizá-los. A incoerência entre eles cria dissonância psíquica que bloqueia a manifestação consciente. Examine primeiro sua comunicação interpessoal. Você se expressa autenticamente? Escuta profundamente? Seu diálogo com os outros reflete respeito mútuo e abertura genuína? Jung observou que pacientes que mantinham relacionamentos superficiais ou manipulativos frequentemente experimentavam a mesma qualidade de comunicação com o universo, sentindo-se manipulados por circunstâncias ou recebendo respostas superficiais às suas aspirações mais profundas. Observe agora sua comunicação intrapessoal. Qual é o tom do seu diálogo interno? É crítico ou nutrador? Dispersivo ou focado? Catastrófico ou possibilista? Jung demonstrou que o diálogo interno não é apenas um comentário sobre nossa experiência.
É o filtro através do qual a experiência é criada. Finalmente, considere sua comunicação transpessoal, seu diálogo com o que Jung chamava de self, o arquétipo da totalidade, e com o inconsciente coletivo. Esta comunicação acontece através de sonhos, sincronicidades, intuições e momentos de profunda conexão com algo maior que o ego individual. Você honra estes sinais? Dedica tempo para interpretá-los? Responde a eles com ações alinhadas? A comunicação consciente em todos estes níveis não é manipulação, mas alinhamento. Não estamos tentando controlar o universo através de fórmulas mágicas, mas estabelecer um diálogo autêntico com as camadas mais profundas da realidade psíquica. 4. A bússola emocional, a sabedoria dos sentimentos. O quarto princípio junguiano envolve o reconhecimento de que nossas emoções não são obstáculos a superar, mas sinais precisos de nosso alinhamento com o self, o centro regulador da psique que transcende e inclui o ego. Jung observou que muitos de seus pacientes tratavam seus sentimentos como inimigos, tentando suprimi-los ou controlá-los através da pura força de vontade. Isso apenas aprofundava sua desconexão do fluxo natural da vida. Ele descobriu que emoções, especialmente aquelas que parecem irracionais ou desproporcionais, frequentemente contêm mensagens vitais do inconsciente. A prática junguiana. Aqui é aprender a distinguir entre reações emocionais condicionadas, baseadas em traumas passados ou complexos não resolvidos, e sentimentos autênticos que emanam do self. Esta distinção não é sempre óbvia, mas desenvolve-se através da atenção constante aos sinais do corpo e da psique. Quando confrontado com uma escolha, observe não apenas seus pensamentos racionais, mas a resposta emocional e somática que surge. Há uma sensação de expansão ou contração, de leveza ou peso, de energia ou exaustão? Estas respostas corporificadas frequentemente contêm sabedoria mais profunda que nossa análise racional. Jung chamava isto de função transcendente, a capacidade da psique de guiar-nos além das limitações do pensamento puramente racional para um conhecimento mais integrado. Não se trata de abandonar a razão, mas de complementá-la com outras formas de inteligência. Esta bússola interna é particularmente valiosa em tempos de incerteza ou em decisões complexas, onde os prós e contras parecem equilibrados. É também um guia confiável quando estamos tentando discernir se uma oportunidade está realmente alinhada com nosso caminho de individuação ou é apenas uma distração brilhante. Pergunte-se: como me sinto quando imagino este resultado já realizado? A resposta emocional autêntica contém uma sabedoria que frequentemente precede a compreensão consciente. 5. A alquimia da repetição, transformando o inconsciente. O quinto princípio junguiano envolve a compreensão de que o inconsciente responde à repetição consistente de padrões psíquicos. Jung estudou extensivamente os alquimistas medievais, reconhecendo em seus processos repetitivos de dissolução, purificação e coagulação metáforas precisas para a transformação psicológica. A personalidade, escreveu Jung, como a vida, é um processo de vir a ser. Este vir a ser não é aleatório, mas segue padrões arquetípicos que podem ser conscientemente direcionados através da repetição intencional. O inconsciente, como Jung demonstrou em seus experimentos com associação de palavras, cria constelações de significado através da repetição. Quando um padrão de pensamento, emoção ou comportamento é repetido consistentemente, ele eventualmente consteliza, torna-se um complexo organizado no inconsciente que atrai experiências correspondentes na realidade externa. Aqui está o princípio alquímico em ação. Através da repetição consciente de certos estados mentais e emocionais, criamos atratores no campo psíquico que, eventualmente, manifestam-se como experiências tangíveis. Não é manifestação mágica, mas um processo psicológico natural
pelo qual o inconsciente reorganiza gradualmente sua estrutura. A prática junguiana aqui é a repetição consciente de novos padrões que desejamos estabelecer, não como afirmações vazias, mas como experiências vívidas incorporadas. Jung chamava isso de amplificação, o processo de enriquecer uma imagem ou ideia com associações pessoais e arquetípicas até que ela ganhe suficiente peso psíquico para influenciar o inconsciente. Uma pessoa que repetidamente experimenta a sensação de abundância, conectando-a com imagens arquetípicas de plenitude e prosperidade, gradualmente reconfigura seu campo psíquico para atrair circunstâncias correspondentes. Não é porque o universo recompensa pensamentos positivos, mas porque o inconsciente, uma vez reorganizado, filtra a experiência de maneira diferente e motiva comportamentos alinhados com o novo padrão. A repetição mais poderosa não é apenas verbal, mas multissensorial. Envolve pensamento, emoção, sensação corporal e ação simbólica, todos alinhados com o novo padrão desejado. Jung observou que rituais em todas as culturas utilizam esta abordagem multissensorial precisamente porque é a forma mais eficaz de comunicação com o inconsciente. Integrando os 5 princípios. O diálogo contínuo. Estes 5 princípios junguianos, consciência da atenção, presença radical, comunicação consciente, bússola emocional e alquimia da repetição, não são técnicas isoladas, mas aspectos de um único processo integrado. Juntos, formam um método de comunicação contínua com as camadas mais profundas da psique que Jung chamou de processo de individuação. O resultado não é controle sobre o universo, mas participação consciente no seu desdobramento. Não estamos manipulando a realidade externa, mas alinhando nossa consciência com correntes mais profundas do ser, que naturalmente manifestam experiências sincronísticas e significativas. Jung observou que pacientes que dominavam esta arte da comunicação interna experimentavam uma transformação notável em suas vidas externas. Não porque tivessem adquirido poderes sobrenaturais, mas porque haviam harmonizado sua consciência com o fluxo natural da psique. As sincronicidades, eventos aparentemente acidentais, mas profundamente significativos, aumentavam dramaticamente. Oportunidades surgiam no momento exato em que estavam preparados para aproveitá-las. Relacionamentos transformadores apareciam como se chamados do éter. Obstáculos que pareciam intransponíveis dissolviam-se ou revelavam-se como desvios necessários, guiando-os para caminhos mais adequados. Esta não é uma promessa de vida sem desafios. Jung foi claro que a individuação envolve enfrentar a sombra, aspectos negados da psique, e integrar polaridades aparentemente contraditórias. Os desafios não desaparecem, mas tornam-se significativos, parte de uma narrativa coerente de desenvolvimento pessoal em vez de obstáculos arbitrários. O diálogo com o universo não é, portanto, uma técnica para escapar do sofrimento, mas uma forma de transformá-lo em significado. Como Jung escreveu, o conhecimento só existe através da iluminação do que está escuro. Pratique estes 5 princípios diariamente. Observe sua atenção. Ancore-se no presente. Comunique-se conscientemente em todos os níveis. Confie em sua bússola emocional. Repita consistentemente padrões alinhados com sua visão mais profunda. Não como exercícios mecânicos, mas como uma dança contínua com as forças criativas da sua própria psique. Lembre-se sempre da descoberta fundamental de Jung. O universo não é uma entidade externa a ser manipulada, mas a expressão visível de um campo de consciência do qual você é parte integral. Você não está falando com algo separado de você, mas participando de um diálogo contínuo entre diferentes níveis do seu próprio ser, que se estende infinitamente para dentro e para fora. Como escreveu Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é neste despertar que descobrimos nossa verdadeira capacidade de co-criar conscientemente com o universo. Se este conhecimento ressoou com você,
Compartilhe-o com aqueles que também estão em busca de uma compreensão mais profunda da realidade. Junte-se a uma comunidade de pessoas dedicadas a explorar as profundezas da psique e suas manifestações no mundo exterior. Cultive diariamente estas práticas, não como técnicas de manifestação superficial, mas como um caminho de desenvolvimento integral que honra tanto a luz quanto a sombra da experiência humana. O universo está sempre falando conosco. A questão é, estamos escutando com todos os níveis do nosso ser? A linguagem do universo não é feita de palavras, mas de intenções, energias e sincronicidades. Esta foi uma das descobertas mais profundas de Carl Jung. Ao longo de décadas estudando a psique humana e as manifestações do inconsciente coletivo, Jung percebeu que existe uma comunicação constante entre nossa consciência individual e as camadas mais profundas da realidade. O que muitos chamam de lei da atração ou manifestação, Jung compreendia como o processo natural de ressonância psíquica, a tendência da psique de atrair experiências que correspondem aos seus padrões energéticos dominantes. Quando observamos a sociedade atual, notamos uma busca frenética por técnicas de manifestação, como se fossem truques para controlar a realidade externa. No entanto, o que Jung descobriu vai muito além de fórmulas superficiais. Ele revelou um diálogo cósmico que opera continuamente através do tecido da nossa experiência, conectando o visível e o invisível, o consciente e o inconsciente, o pessoal e o transpessoal. Para verdadeiramente falar com o universo, precisamos primeiro compreender sua linguagem. E esta linguagem opera primariamente através dos símbolos, dos arquétipos, das emoções e das sincronicidades, não através de palavras ou afirmações desconectadas da verdadeira experiência interna. O campo da consciência responde não ao que dizemos querer, mas ao que realmente somos, em nossos níveis mais profundos. No mundo acelerado em que vivemos, somos constantemente bombardeados por estímulos externos que fragmentam nossa atenção. Nossos ancestrais viviam em um ritmo mais natural, em maior contato com os ciclos da natureza, com menos distrações tecnológicas e maior coesão comunitária. Esta simplicidade permitia uma conexão mais direta com os processos intuitivos que Jung identificou como centrais na comunicação com as forças arquetípicas. Hoje, precisamos desenvolver métodos mais conscientes e estruturados para restabelecer esta comunicação. Não porque as leis fundamentais tenham mudado, mas porque as interferências são muito maiores. É como sintonizar um rádio em uma metrópole com milhares de estações transmitindo simultaneamente, versus sintonizar o mesmo rádio no silêncio do campo. A estação que buscamos sempre esteve lá, mas o ambiente moderno exige maior precisão e consciência para encontrá-la. A abordagem junguiana para a manifestação consciente começa com a integração da sombra. Diferentemente de métodos que focam apenas em pensamento positivo, Jung reconheceu que não podemos genuinamente manifestar nossos desejos mais profundos enquanto partes significativas de nós permanecem na sombra, reprimidas, negadas, projetadas nos outros. Estas energias não integradas criam contracorrentes psíquicas que sabotam nossos esforços conscientes. Quando tentamos manifestar prosperidade, enquanto carregamos crenças inconscientes de indignidade, quando buscamos relacionamentos saudáveis, enquanto negamos nossas próprias necessidades emocionais, quando desejamos reconhecimento, enquanto tememos nossa própria luz, criamos dissonâncias energéticas que bloqueiam o fluxo natural da manifestação. A verdadeira comunicação com o universo exige, portanto, uma jornada de autoconhecimento e integração. Não é sobre controlar a realidade externa, mas sobre harmonizar a realidade interna. Quando atingimos este estado de coerência psíquica, a manifestação ocorre como consequência natural, não como resultado de técnicas específicas, mas como expressão da nossa totalidade integrada. Vamos explorar agora os 5 passos da abordagem junguiana para estabelecer uma comunicação autêntica e poderosa com o campo universal.
O primeiro passo é o desenvolvimento da consciência direcionada. Jung observou que a maioria das pessoas vive em um estado de atenção difusa e reativa, respondendo aos estímulos externos e aos condicionamentos internos sem verdadeira consciência. Nossa atenção é nossa ferramenta criativa mais poderosa, mas tipicamente a entregamos a quem ou o que grita mais alto. A consciência direcionada começa com o reconhecimento de que você é o guardião da sua atenção. Você decide, consciente ou inconscientemente, onde depositar este recurso precioso. E onde sua atenção vai, sua energia flui. E onde sua energia flui, a realidade se manifesta. Jung notou que muitos pacientes viviam ciclos repetitivos de problemas porque sua atenção estava constantemente fixada nestes problemas. Ao obsessivamente focar nas dívidas, na doença, nos relacionamentos fracassados ou nas oportunidades perdidas, eles amplificavam inconscientemente estas experiências. Não porque o universo os punisse por pensamentos negativos, mas porque a psique, naturalmente, expande o que recebe atenção consistente. A prática junguiana para desenvolver consciência direcionada começa com a observação. Torne-se o testemunha vigilante dos seus padrões de atenção. Para onde seu foco naturalmente gravita? Em quais tipos de histórias, internas e externas, você regularmente investe sua energia? Quais aspectos da realidade você amplifica através do foco repetitivo? Uma técnica poderosa que Jung recomendava era o diário de atenção. Dedique alguns minutos diariamente para registrar onde sua atenção esteve focada. Foi em possibilidades ou limitações, em gratidão ou ressentimento, em criação ou reação. Sem julgamento, apenas observe os padrões. Esta simples prática começa a despertar o direcionador consciente da atenção que existe dentro de você. Uma vez que você tenha mapeado seus padrões automáticos, pode começar a redirecioná-los intencionalmente. Não através de supressão forçada dos pensamentos negativos, isso apenas os empurra mais fundo na sombra, mas através da escolha consciente de amplificar aspectos diferentes da sua experiência. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, por exemplo, reconheça a realidade da situação sem fixar-se nela. Em vez disso, direcione conscientemente sua atenção para os recursos que você possui, para as oportunidades emergentes, para suas capacidades criativas que podem gerar valor. Não como negação tóxica, mas como realinhamento consciente com as forças generativas dentro e ao redor de você. Jung observou que este redirecionamento da atenção cria novos padrões neurais e energéticos que gradualmente alteram a forma como você percebe e interage com a realidade. É como mudar a frequência de um rádio. Você começa a sintonizar com aspectos diferentes do campo de possibilidades que sempre estiveram presentes, mas fora do seu alcance perceptivo. O segundo passo na abordagem junguiana é o que podemos chamar de presencialização, a arte de trazer tudo para o momento presente. Jung descobriu que o inconsciente não opera dentro do tempo linear, como o conhecemos. No reino da psique profunda, passado, presente e futuro existem simultaneamente em um campo atemporal de potencialidades. Quando nos comunicamos com o universo na linguagem do um dia, no futuro, quando eu conseguir, estamos essencialmente programando o adiamento. O inconsciente interpreta estas projeções futuras como instruções para manter o desejo no reino do ainda não, perpetuamente fora do alcance. A técnica junguiana para superar esta limitação é a imaginação ativa, um estado de consciência no qual você vividamente experimenta seus objetivos e aspirações como presentes agora. Isso não é visualização passiva ou devaneio, mas um engajamento dinâmico e multissensorial com a realidade desejada como se ela já existisse. Quando Jung trabalhava com pacientes bloqueados em padrões de limitação, ele os guiava a entrar em diálogo direto com os arquétipos e símbolos que representavam seus desejos mais profundos.
Este diálogo acontecia não como uma conversa hipotética sobre possibilidades futuras, mas como uma interação imediata com forças psíquicas presentes agora. Para praticar a presencialização, escolha um objetivo ou desejo significativo e, em um estado de relaxamento concentrado, permita-se experimentá-lo completamente no momento presente. Como você se sente tendo já realizado este objetivo? Que sensações físicas acompanham esta realização? Que diálogos internos emergem naturalmente? Que qualidade de presença você incorpora? A chave aqui, não. É fingir ou afirmar algo que você não acredita, mas acessar a verdade mais profunda de que todas as possibilidades já existem no campo arquetípico. Você está simplesmente sintonizando sua consciência com uma frequência específica deste campo infinito, trazendo-a para sua experiência presente através da atenção focalizada. Jung observou que pacientes que dominavam esta prática frequentemente relatavam mudanças notáveis em suas vidas externas. Oportunidades inesperadas surgiam, recursos apareciam no momento exato em que eram necessários, e obstáculos aparentemente intransponíveis dissolviam-se ou revelavam caminhos alternativos. Não por intervenção sobrenatural, mas porque sua consciência havia se alinhado com padrões arquetípicos diferentes, atraindo naturalmente experiências correspondentes. O terceiro passo é o desenvolvimento da comunicação transpessoal. Jung reconheceu que existem 3 níveis de comunicação operando simultaneamente em nossa experiência: a comunicação interpessoal, com outras pessoas, a comunicação intrapessoal conosco mesmos e a comunicação transpessoal, com o inconsciente coletivo e as forças arquetípicas. A maioria das abordagens de manifestação foca exclusivamente no terceiro nível, tentando falar com o universo, enquanto ignora os outros 2 níveis. Mas Jung descobriu que estes 3 níveis são inseparáveis. A forma como nos comunicamos com os outros e conosco mesmos cria o padrão vibracional que determina nossa comunicação com o campo maior. Quando nossa comunicação interpessoal é caracterizada por manipulação, desonestidade ou superficialidade, este mesmo padrão se reflete em nossa relação com o universo. Quando nosso diálogo interno é dominado por autocrítica, dúvida ou medo, estas qualidades colorem nossa comunicação com as forças criativas do cosmos. A prática junguiana para desenvolver comunicação transpessoal efetiva começa com a observação honesta dos outros 2 níveis. Como você fala com as pessoas em sua vida? Você expressa suas verdades autenticamente? Escuta profundamente? Suas interações são caracterizadas por respeito, presença e abertura genuína? Da mesma forma, observe seu diálogo interno. Qual é a qualidade da conversa que você mantém consigo mesmo? É nutriente ou depreciativa? Expansiva ou limitante? Você fala consigo como falaria com alguém que ama profundamente ou há um crítico interno impiedoso dominando o diálogo? Jung descobriu que harmonizar estes 3 níveis de comunicação é essencial para estabelecer um diálogo efetivo com o universo. Quando nossas palavras, pensamentos e ações estão alinhados em todos os níveis, quando nos comunicamos com integridade, compaixão e autenticidade em todas as esferas, criamos um campo de coerência que naturalmente atrai experiências ressonantes. Uma técnica poderosa que Jung recomendava era o diálogo consciente com os arquétipos. Identifique um arquétipo que representa o que você deseja manifestar, seja o criador para projetos criativos, o curador para a saúde, o sábio para conhecimento, ou qualquer outro que ressoe com seu objetivo. Estabeleça um diálogo direto com este arquétipo através da escrita, arte ou contemplação ativa. Não como exercício imaginário, mas como comunicação real com aspectos transpessoais da consciência. Este diálogo cria uma ponte entre o pessoal e o transpessoal, permitindo que você acesse a sabedoria e o poder dos arquétipos que existem além dos limites do ego individual. É uma forma de comunicação direta,
com as forças criativas que moldam a realidade, baseada não em súplica ou demanda, mas em reconhecimento e ressonância. O quarto passo é o desenvolvimento da escuta intuitiva. Jung observou que a maioria das pessoas está tão ocupada tentando controlar a realidade externa que perde completamente a capacidade de escutar as mensagens sutis que constantemente emanam do campo universal. A comunicação autêntica com o universo não é um monólogo, mas um diálogo. E como em qualquer diálogo significativo, a escuta é tão importante quanto a fala. O universo está continuamente respondendo às nossas energias, intenções e ações, não com palavras, mas através de sincronicidades, intuições, sonhos e sentimentos corporais. Jung descobriu que o corpo é um receptor particularmente confiável para esta comunicação transpessoal. Ele observou que seus pacientes frequentemente experimentavam sensações físicas específicas quando estavam alinhados com seu caminho autêntico, versus quando estavam se afastando dele. Estas sensações não eram apenas reações emocionais, mas informações diretas do sistema de orientação interno que conecta a consciência individual ao campo maior. A prática junguiana para desenvolver escuta intuitiva começa com o refinamento da sensibilidade corporal. Várias vezes ao dia, especialmente quando enfrentando escolhas ou considerando possibilidades diferentes, faça uma pausa e observe as sensações em seu corpo. Há uma sensação de expansão ou contração, de leveza ou densidade, de energização ou depleção. Estas sensações são a linguagem direta do seu sistema de orientação intuitivo. Jung também enfatizava a importância dos sonhos como canal de comunicação com o inconsciente coletivo. Ele via os sonhos não como meros subprodutos da atividade cerebral, mas como mensagens diretas das camadas mais profundas da psique. Manter um diário de sonhos e dedicar tempo para refletir sobre seus padrões e símbolos é uma prática poderosa para refinar sua capacidade de escutar o universo. As sincronicidades, eventos aparentemente causais, mas profundamente significativos, eram outra forma de comunicação universal que Jung estudou extensivamente. Ele observou que estas coincidências significativas tendiam a aumentar dramaticamente quando uma pessoa estava no caminho da individuação. O processo junguiano de desenvolvimento psicológico integral. As sincronicidades servem como sinalizadores, confirmações e, às vezes, advertências que guiam nossa jornada quando aprendemos a reconhecê-las e interpretá-las. Para desenvolver sensibilidade às sincronicidades, comece a notar padrões recorrentes de eventos, encontros, números, símbolos ou temas que aparecem em sua vida. Não force interpretações, mas permita que os significados emergam naturalmente através da contemplação e do diálogo interno. Com prática, você desenvolverá o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de perceber e integrar mensagens do inconsciente na consciência desperta. O quinto e último passo na abordagem junguiana é a repetição alquímica. Jung era profundamente interessado na alquimia medieval, reconhecendo nela não apenas uma protociência química, mas um sistema simbólico que descrevia precisamente os processos de transformação psicológica. Os alquimistas trabalhavam com repetições constantes de procedimentos específicos, dissoluções, calcinações, sublimações, acreditando que eventualmente transformariam metais básicos em ouro. Jung percebeu que este processo reflete com precisão a forma como a psique se transforma, através da repetição consciente de certos estados mentais, emocionais e energéticos. O inconsciente, como Jung demonstrou em seus experimentos com associação de palavras, responde à repetição constante. Quando repetidamente evocamos certos estados psíquicos, eles gradualmente constelam, formam complexos energéticos coerentes que atraem experiências correspondentes na realidade externa. A prática junguiana da repetição alquímica vai muito além das simples afirmações.
Envolve a repetição multissensorial de estados integrados, combinando pensamento, emoção, sensação corporal e ação simbólica em uma experiência coesa que eventualmente cristaliza como nova realidade. Uma técnica poderosa é o ritual personalizado. Baseado nos rituais que Jung estudou em diversas culturas, crie uma prática diária que evoque e amplifique o estado energético correspondente ao que você deseja manifestar. Este ritual pode incluir visualização, movimento, sons, símbolos ou qualquer combinação que ressoe profundamente com você. A chave é a consistência e a integridade emocional. Não é a duração ou elaboração do ritual que importa, mas sua qualidade energética e sua repetição regular. Jung observou que seus pacientes que mantinham práticas rituais consistentes, mesmo simples, experimentavam transformações mais profundas e duradouras que aqueles que tentavam técnicas mais complexas esporadicamente. Outra aplicação poderosa da repetição alquímica é a criação consciente de novos padrões neurais. Através da repetição consciente de pensamentos, sentimentos e comportamentos específicos, você literalmente reconfigura seus circuitos neurais, criando novos caminhos que eventualmente se tornam automáticos. Se você deseja manifestar prosperidade, por exemplo, não basta afirmar "sou próspero" enquanto se sente carente. A abordagem junguiana seria identificar momentos genuínos em que você já experimenta a abundância, não importa quão pequenos, e amplificá-los através da atenção focalizada, presença total, comunicação consciente, escuta intuitiva e repetição consistente. Com o tempo, estes momentos expandem-se e conectam-se, formando um novo padrão neural e energético que naturalmente atrai experiências correspondentes. Não porque você esteja pedindo ao universo, mas porque você está reorganizando seu campo psíquico para ressoar naturalmente com a frequência da abundância. Estes 5 passos: consciência direcionada, presencialização, comunicação transpessoal, escuta intuitiva e repetição alquímica, formam um sistema integrado para a comunicação autêntica com o universo. Eles não são técnicas isoladas, mas aspectos de um único processo de alinhamento consciente com as forças criativas da psique e do cosmos. Jung enfatizava que este processo não é sobre controle externo, mas sobre participação consciente. Não estamos tentando manipular o universo como uma entidade separada, mas reconhecendo nossa participação integral no processo criativo contínuo do cosmos. Quando praticamos estes 5 passos regularmente, começamos a notar mudanças sutis mas profundas em nossa experiência. As sincronicidades aumentam. Sentimos maior fluidez nas situações anteriormente bloqueadas. Oportunidades que antes pareciam inacessíveis surgem naturalmente. Relacionamentos tornam-se mais autênticos e nutrientes. A sensação de luta constante dá lugar a uma experiência de cooperação com a vida, não porque estejamos controlando magicamente a realidade externa, mas porque estamos harmonizando nossa consciência com as correntes mais profundas da psique que naturalmente manifestam experiências sincronísticas e significativas. Estamos aprendendo a navegar com as correntes do rio, em vez de lutar constantemente contra elas. Jung observou que este processo de alinhamento frequentemente vem acompanhado de desafios significativos. A individuação, o termo junguiano para o desenvolvimento psicológico integral, não é um caminho fácil ou confortável. Envolve enfrentar a sombra, integrar projeções, reconciliar opostos aparentemente irreconciliáveis e, muitas vezes, passar por períodos de desorientação e dissolução antes da reintegração em um nível mais elevado. Estes desafios não são obstáculos à manifestação, mas parte integral do processo. São oportunidades para integrar aspectos da psique anteriormente fragmentados ou projetados, liberando a energia psíquica que estava presa em conflitos internos e tornando-a disponível para a manifestação consciente. Um aspecto crucial da abordagem junguiana, que a distingue de muitos métodos contemporâneos de manifestação,
é seu reconhecimento do valor dos aspectos negativos da experiência. Jung observou que tentativas de evitar, negar ou transcender emoções como raiva, tristeza, medo ou vergonha apenas os empurram mais fundo na sombra, onde continuam influenciando nossas vidas fora da consciência. A verdadeira alquimia psicológica não rejeita nenhum elemento da experiência humana, mas busca transformar todos eles através da consciência e integração. A raiva torna-se força assertiva, o medo transforma-se em discernimento, a tristeza aprofunda nossa capacidade de empatia e conexão, a vergonha revela valores que realmente importam para nós. Quando nos comunicamos com o universo a partir desta totalidade integrada, nem rejeitando nem sendo dominados pelos aspectos desafiadores da experiência, criamos um campo de coerência psíquica que, naturalmente, manifesta realidades alinhadas com nossa verdade mais profunda. Esta é a essência da abordagem junguiana para a manifestação consciente. Não manipulação externa, mas integração interna. Não controle, mas participação. Não escape da realidade, mas engajamento mais profundo com ela. É um caminho que honra tanto a luz quanto a sombra, tanto o pessoal quanto o transpessoal, tanto a singularidade individual quanto a participação no campo universal da consciência. Como Jung escreveu, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. A verdadeira comunicação com o universo começa com a integração consciente de todos os aspectos do nosso ser, criando um campo de coerência psíquica que naturalmente atrai experiências alinhadas com nossa totalidade autêntica. Pratique estes 5 passos diariamente. Observe sua atenção. Ancore-se no presente. Comunique-se conscientemente em todos os níveis. Escute sua bússola interna. Repita consistentemente estados integrados de ser, não como exercícios mecânicos, mas como uma dança contínua com as forças criativas da sua própria psique que se estende infinitamente para dentro e para fora. Lembre-se sempre da descoberta fundamental de Jung. O universo não é uma entidade externa a ser manipulada, mas a expressão visível de um campo de consciência do qual você é parte integral. Você não está falando com algo separado de você, mas participando de um diálogo contínuo entre diferentes níveis do seu próprio ser. A comunicação autêntica com o universo não é, portanto, uma técnica para manifestar desejos egóicos, mas um caminho para descobrir e alinhar-se com seu propósito mais profundo, o que Jung chamava de vocação da alma. Quando descobrimos e vivemos este propósito, a manifestação ocorre não como resultado de técnicas específicas, mas como expressão natural da nossa totalidade autêntica no mundo. Juntos, estes 5 passos formam não apenas um método para falar com o universo, mas um caminho para despertar para sua verdadeira natureza como co-criador consciente da realidade. É um despertar que transcende a busca por técnicas de manifestação, revelando a verdade mais profunda de que você já é, sempre foi e sempre será inseparável do campo criativo universal que chamamos de cosmos. Como Jung escreveu, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É neste despertar que descobrimos nossa verdadeira capacidade de comunicar e co-criar conscientemente com o universo, não como entidade separada, mas como expressão individualizada da mesma consciência criativa que permeia toda a existência. Quando praticamos estes 5 passos, não estamos tentando controlar o universo, mas participar conscientemente do seu desdobramento criativo. Não estamos manipulando a realidade externa, mas harmonizando nossa consciência com as correntes mais profundas do ser que naturalmente manifestam experiências sincronísticas e significativas. O resultado não é uma vida sem desafios, mas uma vida de significado. Não uma existência livre de obstáculos, mas uma jornada rica em crescimento e transformação. Os desafios não desaparecem, mas tornam-se parte de uma narrativa coerente de desenvolvimento pessoal, oportunidades para maior integração e manifestação mais autêntica.
A comunicação com o universo torna-se, então, não uma prática ocasional quando queremos manifestar algo específico, mas um diálogo contínuo que permeia cada aspecto da vida. Cada momento torna-se uma oportunidade para maior alinhamento. Cada desafio um convite para maior integração. Cada realização uma expressão da nossa verdade mais profunda no mundo. Este é o caminho junguiano para a manifestação consciente. Não uma técnica, mas uma jornada. Não um meio para um fim, mas uma expressão contínua da nossa natureza mais profunda como seres criativos e conscientes, participando ativamente no grande desdobramento do cosmos. Ao estudar os manuscritos de Jung e suas observações clínicas, encontramos insights profundos sobre como a psique humana interage com o campo universal da consciência. Jung documentou casos extraordinários em sua prática, onde pacientes que dominavam a arte da comunicação com o inconsciente coletivo experimentavam transformações que pareciam milagrosas aos olhos convencionais. No entanto, ele sempre enfatizou que estes não eram milagres no sentido sobrenatural, mas manifestações naturais de leis psíquicas que operam continuamente, embora geralmente fora da nossa percepção consciente. Um caso particularmente notável envolveu uma mulher de meia-idade que sofria de bloqueios crônicos em sua vida profissional e criativa. Durante o trabalho analítico com Jung, ela começou a praticar o que ele chamava de diálogo ativo com o inconsciente, uma forma estruturada de comunicação com as camadas mais profundas da psique. Após alguns meses desta prática, ela não apenas superou seus bloqueios criativos, mas começou a experimentar uma série de coincidências significativas que transformaram completamente sua situação externa. Oportunidades surgiam precisamente quando ela estava pronta para aproveitá-las. Pessoas que poderiam ajudar em seu desenvolvimento apareciam aparentemente do nada. Recursos materiais manifestavam-se no momento exato em que eram necessários. Jung observou que estas sincronicidades não eram manipulações mágicas da realidade, mas expressões naturais do alinhamento entre sua consciência individual e o campo arquetípico do inconsciente coletivo. Este caso ilustra um princípio fundamental da abordagem junguiana para a manifestação consciente. Quando nos alinhamos internamente com nosso self autêntico, o centro organizador da psique, que transcende e inclui o ego, a realidade externa naturalmente se reconfigura para refletir este alinhamento. Não porque estejamos controlando o mundo através de técnicas especiais, mas porque estamos participando mais conscientemente dos padrões arquetípicos que moldam tanto a realidade interna quanto a externa. Jung chamou este processo de participação mística, um termo que tomou emprestado do antropólogo Lucien Lévy-Bruhl para descrever um estado de consciência no qual as fronteiras entre sujeito e objeto, entre interior e exterior, tornam-se permeáveis. Neste estado experimentamos diretamente a verdade de que o universo não é uma máquina indiferente operando por leis mecânicas, mas um campo de consciência vivo e responsivo do qual somos expressões individualizadas. Esta compreensão nos leva ao sexto passo no processo junguiano de comunicação com o universo, a ativação consciente dos arquétipos. Jung descobriu que os arquétipos, padrões universais de energia psíquica que formam o substrato do inconsciente coletivo, são os programas primordiais através dos quais a realidade se manifesta. Quando aprendemos a acessar e alinhar-nos conscientemente com estes arquétipos, nos tornamos co-criadores muito mais efetivos. Cada objetivo que buscamos manifestar corresponde a um ou mais arquétipos específicos. Se desejamos abundância material, estamos trabalhando primariamente com o arquétipo do rei, rainha, o princípio organizador que governa recursos e prosperidade. Se buscamos relacionamentos profundos, o arquétipo do amante é central. Para criatividade e inovação, o mago. Para transformação pessoal, o herói-heroína em sua jornada. A técnica junguiana para a ativação arquetípica começa com a identificação do arquétipo específico
relacionado ao que você deseja manifestar. Através da imaginação ativa, o método que Jung desenvolveu para diálogo direto com o inconsciente, você estabelece uma conexão consciente com este arquétipo, não como uma figura externa a ser adorada ou aplacada, mas como um aspecto da sua própria totalidade psíquica. Este diálogo não é uma fantasia passiva, mas uma interação dinâmica na qual você tanto fala quanto escuta. Pergunte ao arquétipo o que ele precisa para se manifestar mais plenamente através de você. Observe que qualidades você precisa desenvolver para incorporá-lo mais completamente. Esteja atento aos sinais, sonhos e sincronicidades que surgem após este diálogo, pois eles frequentemente contêm orientações específicas para a ação. Jung documentou inúmeros casos em que pacientes que estabeleciam relacionamentos conscientes com arquétipos específicos experimentavam transformações dramáticas em suas circunstâncias externas. Uma paciente que dialogava regularmente com o arquétipo do curador encontrou seu caminho para uma carreira na medicina que anteriormente parecia impossível. Outro que trabalhou com o arquétipo do visionário recebeu inspirações que o levaram a inovações tecnológicas significativas. É importante compreender que os arquétipos não são entidades separadas a serem invocadas, mas aspectos fundamentais da sua própria totalidade psíquica. A ativação consciente destes arquétipos não é uma prática ocultista, mas um processo de autorreconhecimento e alinhamento com as forças primordiais que constituem seu ser mais profundo. Uma prática poderosa é a criação de um altar interior dedicado ao arquétipo com o qual você está trabalhando. Este não é necessariamente um altar físico, embora possa ser, mas um espaço psíquico onde você regularmente se conecta com as qualidades deste arquétipo. Visualize este espaço em detalhes vívidos. Que símbolos, cores, sons e sensações o caracterizam? Que qualidade de presença você experimenta neste espaço? Visite-o diariamente, mesmo que brevemente, para fortalecer sua conexão com as energias arquetípicas específicas que suportam sua manifestação. O sétimo passo na comunicação junguiana com o universo é o que podemos chamar de integração das polaridades. Jung observou que muitos de seus pacientes ficavam presos em ciclos de manifestação frustrada porque estavam identificados com apenas um lado de uma dualidade psíquica, conscientemente buscando sucesso enquanto inconscientemente temiam o fracasso, desejando conexão enquanto temiam a vulnerabilidade, ansiando por abundância enquanto carregavam uma identidade de escassez. Estas polaridades não integradas criam o que Jung chamava de energia psíquica bloqueada, força vital presa em conflitos internos que poderia estar disponível para a manifestação criativa. A polaridade mais fundamental que Jung identificou foi entre a persona, a máscara social, e a sombra, aspectos reprimidos da personalidade. Quando nos identificamos exclusivamente com nossa persona socialmente aceitável e rejeitamos nossa sombra, criamos uma dissonância energética que bloqueia nossa capacidade de manifestação autêntica. A técnica junguiana para a integração de polaridades começa com o reconhecimento consciente dos opostos em jogo. Identifique o que você está tentando manifestar conscientemente. Prosperidade. E pergunte-se, qual é o oposto disso em mim? Que parte de mim resiste ou teme isto? Permita-se sentir plenamente ambos os lados da polaridade, sem julgamento ou tentativa de eliminar o lado percebido como negativo. Jung desenvolveu um método chamado função transcendente, a capacidade psíquica de manter conscientemente os opostos em tensão criativa até que uma síntese emergisse naturalmente. Esta síntese não é um compromisso entre os opostos, mas um terceiro estado que os transcende e integra em um nível mais elevado de organização. Por exemplo, se você está trabalhando para manifestar abundância financeira, mas descobrir uma parte de si que resiste à riqueza, talvez por associá-la com ganância ou perda de valores espirituais,
A integração não viria de negar esta resistência ou de abandonar seu desejo de prosperidade. Viria do surgimento de uma compreensão mais profunda, talvez o reconhecimento de que a verdadeira abundância inclui tanto prosperidade material quanto integridade de valores, e que estas não são mutuamente exclusivas. Jung documentou casos notáveis de pacientes que, após integrar polaridades significativas, experimentavam súbitas transformações em suas circunstâncias externas. Um homem que havia lutado por anos com bloqueios financeiros descobriu e integrou uma parte de si que associava riqueza com a perda de conexões humanas autênticas. Dentro de meses após esta integração, ele não apenas experimentou um fluxo financeiro significativamente maior, mas também relacionamentos mais profundos, demonstrando que a integração interna manifestou-se externamente como a transcendência da aparente polaridade entre prosperidade e conexão. Uma técnica particularmente poderosa para a integração de polaridades é o diálogo entre opostos. Identifique os dois lados de uma polaridade relevante para sua manifestação e permita que cada um se expresse completamente, seja através da escrita, arte ou diálogo imaginativo. Não tente resolver ou reconciliar prematuramente. Permita que a tensão criativa entre eles se desenvolva plenamente. Eventualmente, uma perspectiva mais abrangente emergirá naturalmente, integrando os insights válidos de ambos os lados em uma síntese transcendente. Esta integração de polaridades não é um exercício meramente intelectual, mas uma transformação energética profunda que libera força vital previamente presa em conflitos internos, tornando-a disponível para manifestação criativa. Jung observou que quando os pacientes integravam polaridades significativas, sua energia psíquica aumentava dramaticamente, e esta energia expandida naturalmente se expressava como maior capacidade de manifestação no mundo externo. O oitavo passo na comunicação junguiana com o universo é o desenvolvimento da consciência simbólica. Jung descobriu que o universo não se comunica primariamente através de linguagem literal ou eventos causais, mas através de símbolos e padrões significativos. Quando desenvolvemos a capacidade de ler esta linguagem simbólica, ganhamos acesso a um diálogo muito mais profundo e matizado com as forças criativas do cosmos. A consciência simbólica vai além da interpretação intelectual de símbolos. É um modo de percepção que reconhece a realidade como simultaneamente literal e simbólica. Um acontecimento não é apenas um evento físico, mas também uma expressão de padrões psíquicos subjacentes. Uma doença não é apenas uma condição médica, mas potencialmente uma comunicação da psique sobre desequilíbrios que precisam de atenção. Um encontro casual pode carregar significados que vão muito além da aparente coincidência. Jung observava que pacientes que desenvolviam esta dupla visão, percebendo tanto o literal quanto o simbólico simultaneamente, manifestavam com muito mais fluidez e graça. Eles reconheciam os eventos da vida não como obstáculos aleatórios ou bênçãos acidentais, mas como comunicações significativas dentro de um diálogo contínuo com o campo universal da consciência. A prática junguiana para desenvolver consciência simbólica começa com a atenção aos padrões recorrentes em sua vida. Que temas, situações, tipos de pessoas ou desafios aparecem repetidamente? Que sonhos, imagens ou sincronicidades específicas surgem em momentos significativos? Em vez de interpretar estes padrões literalmente, estou doente porque peguei um vírus, ou de forma supersticiosamente simbólica, estou doente porque o universo está me punindo, cultive uma perspectiva que integre ambas as dimensões. Estou fisicamente doente devido a um vírus, mas o timing e a natureza específica desta doença também podem conter informações significativas sobre meu estado psíquico e desenvolvimento atual. Uma técnica específica que Jung recomendava era a amplificação simbólica. Quando um símbolo, evento ou sincronicidade significativa ocorre, explore suas múltiplas camadas de significado.
Pesquise como este símbolo aparece em diferentes culturas e tradições espirituais. Observe suas associações pessoais. Considere como ele pode relacionar-se com seus desafios atuais, objetivos e processos de crescimento. Por exemplo, se você encontra repetidamente o símbolo da borboleta em vários contextos, talvez sonhos, conversas casuais, e então uma borboleta real pousando perto de você em um momento significativo. Explore as dimensões deste símbolo. A borboleta representa transformação em muitas culturas devido à sua metamorfose de lagarta para forma alada. Em tradições gregas antigas, está associada com Psique, a deusa da alma. Suas associações pessoais podem incluir leveza, beleza, fragilidade ou liberdade. Como este símbolo multidimensional relaciona-se com seu momento atual de vida? Que insight ele oferece sobre seu processo de manifestação? Jung documentou casos fascinantes de pacientes que, ao desenvolver consciência simbólica, começaram a perceber um diálogo contínuo com o universo que anteriormente estava completamente fora de sua consciência. Um homem que buscava uma nova direção na carreira começou a notar referências recorrentes a ensino e educação, em conversas aleatórias, livros que abria em páginas coincidentes e até em grafites nas ruas por onde passava. Ao reconhecer e responder conscientemente a este padrão simbólico, ele explorou possibilidades educacionais que nunca havia considerado, eventualmente encontrando uma carreira profundamente satisfatória como professor. A consciência simbólica não é superstição ou projeção fantasiosa, mas reconhecimento da natureza fundamentalmente significativa da realidade. Como Jung escreveu, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Mas apenas aquele que olha para dentro e para fora simultaneamente, com olhos capazes de ver tanto o literal quanto o simbólico, realmente compreende. O nono passo na abordagem junguiana é o que podemos chamar de aceitação ativa. Jung observou que muitos buscadores espirituais e praticantes de manifestação ficavam presos em um paradoxo. Quanto mais desesperadamente tentavam controlar ou forçar resultados específicos, mais estes resultados pareciam evadir-se. Este padrão o levou a uma descoberta crucial. A manifestação mais poderosa ocorre não através de controle forcado, mas através de um estado psicológico de aceitação ativa, uma qualidade de presença que simultaneamente abraça o que é e permanece aberta ao que pode ser. Este estado paradoxal difere tanto da resignação passiva, aceito minha situação porque não posso mudá-la, quanto da determinação forçada, recuso-me a aceitar minha situação e devo mudá-la através de pura força de vontade. É uma terceira posição que transcende esta dualidade, uma aceitação profunda do momento presente combinada com uma abertura ativa para transformação e possibilidade. Jung observou que pacientes que cultivavam esta qualidade de presença frequentemente experimentavam o que parecia ser manifestação sem esforço. Seus desejos mais profundos realizavam-se com uma naturalidade que parecia quase mágica, não porque estivessem manipulando a realidade através de técnicas especiais, mas porque haviam alcançado um estado de alinhamento psíquico que naturalmente atraía experiências ressonantes. A prática junguiana para desenvolver aceitação ativa começa com o pleno reconhecimento da realidade presente, sem negação, resistência ou julgamento. Este não é um exercício intelectual, mas uma rendição profunda ao que é neste momento. Quaisquer que sejam suas circunstâncias atuais, financeiras, relacionais, de saúde, criativas, permita-se sentir e reconhecer plenamente a verdade delas, sem elaborar histórias sobre como deveriam ser diferentes. Simultaneamente, mantenha uma abertura receptiva para possibilidades que transcendem as limitações aparentes da situação atual. Não como um escape da realidade, mas como reconhecimento de que a realidade presente é apenas uma manifestação temporária dentro de um campo infinito de possibilidades.
Jung chamava esta postura de espera ativa, um estado de atenção alerta e receptividade que não está passivamente aceitando o status quo, mas também não está ansiosamente tentando forçar mudanças específicas. É um estado de participação consciente no desdobramento da vida, em vez de tentar controlá-la ou submetê-la à vontade do ego. Uma técnica específica é a prática regular de deixar ir enquanto mantém a visão. Dedique tempo diariamente para visualizar vividamente seus objetivos e desejos como já realizados, experimentando plenamente as qualidades energéticas e emocionais desta realização. Em seguida, conscientemente solte este resultado específico, entregando-o ao campo maior da consciência, sem apego a como ou quando ele pode se manifestar. Jung documentou casos notáveis de pacientes que dominavam esta arte da aceitação ativa. Uma mulher que havia lutado por anos com problemas de fertilidade, tentando várias intervenções médicas sem sucesso, finalmente chegou a um estado de paz profunda com sua situação, não como resignação derrotada, mas como aceitação genuína combinada com abertura para possibilidades inesperadas. Dentro de minutos e meses ela concebeu naturalmente, para surpresa de seus médicos. Outro paciente que havia tentado forçosamente construir um negócio específico, encontrando resistência constante, finalmente rendeu-se a um estado de aceitação ativa. Ele abandonou seus planos rígidos enquanto permanecia aberto a formas inesperadas, pelas quais seus talentos e paixões poderiam se expressar. Pouco depois, uma oportunidade surgiu que ele nunca teria considerado ou mesmo notado em seu estado anterior de fixação, uma que acabou sendo muito mais satisfatória e bem-sucedida que seu plano original. A aceitação ativa não é passividade disfarçada, mas uma postura profundamente poderosa que alinha a consciência individual com os ritmos naturais de manifestação do campo universal. Como Jung escreveu, a rendição genuína à realidade do momento presente, sem abandonar a visão de possibilidades mais elevadas, cria um campo psíquico de extraordinário poder criativo. O 10º passo na comunicação junguiana com o universo é o desenvolvimento do que Jung chamava de ética da individuação. Ele observou que muitas abordagens para a manifestação focam exclusivamente em desejos pessoais e gratificações egóicas, ignorando a dimensão ética e transpessoal do processo criativo. Esta perspectiva limitada frequentemente resulta em manifestações que parecem satisfazer desejos superficiais, mas falham em proporcionar realização mais profunda ou significado duradouro. Jung descobriu que manifestações mais poderosas, significativas e sustentáveis ocorrem quando alinhamos nossos desejos pessoais com o bem maior e com nosso propósito evolutivo mais profundo, o que ele chamava de vocação da alma. Esta não é moralidade convencional imposta externamente, mas uma ética emergente que surge naturalmente quando nos alinhamos com o Self, o centro organizador da psique que transcende e inclui o ego. A prática junguiana para desenvolver esta ética da individuação começa com o questionamento profundo dos desejos. Este desejo vem primariamente do meu ego ou do meu self? Ele serve apenas a meus interesses pessoais ou contribui de alguma forma para o bem maior? Ele representa um passo autêntico em minha jornada de individuação ou uma distração ou compensação para inseguranças não resolvidas? Jung observou que desejos emanando primariamente do ego frequentemente têm uma qualidade de compensação. Buscamos riqueza porque nos sentimos inseguros, status porque nos sentimos inadequados, controle porque nos sentimos impotentes. Estes desejos podem se manifestar temporariamente através de técnicas de força de vontade, mas raramente produzem satisfação duradoura e frequentemente vêm acompanhados de consequências não intencionais. Em contraste, desejos que emanam do Self, o centro transpessoal da psique, têm uma qualidade diferente. Eles surgem não de carência ou compensação, mas de plenitude buscando expressão.
são caracterizados por um senso de inevitabilidade, como se algo estivesse buscando manifestar-se através de nós, não apenas para nossa satisfação pessoal, mas como contribuição para o todo maior. Jung documentou numerosos casos de pacientes que, ao alinhar seus objetivos de manifestação com esta ética mais profunda, experimentavam transformações notáveis em suas vidas. Um homem que havia buscado riqueza primariamente para impressionar os outros e compensar sentimentos de inadequação, redirecionou seu foco para criar um negócio que genuinamente servia a uma necessidade social. Para sua surpresa, este negócio prosperou muito além de suas ambições anteriores, trazendo não apenas abundância material, mas profundo senso de propósito e conexão. Uma técnica específica que Jung recomendava era o que podemos chamar de diálogo com o self. Em estado de meditação profunda, visualize ou sinta a presença do seu self, o centro transpessoal da sua psique, frequentemente experimentado como uma presença sábia e amorosa. Pergunte a esta presença: qual é meu caminho autêntico de manifestação neste momento? Como meus dons e talentos únicos podem servir tanto ao meu desenvolvimento quanto ao bem maior? Que forma de expressão traria a mais profunda realização e significado? As respostas a estas perguntas raramente vêm como instruções diretas, mas como sensações, imagens, insights intuitivos ou sincronicidades subsequentes. Jung enfatizava a importância de desenvolver uma relação contínua com o self como guia interno, em vez de buscar direcionamento de autoridades externas ou técnicas padronizadas. Outro aspecto da ética da individuação é o reconhecimento de que manifestação autêntica frequentemente envolve não apenas receber, mas também dar, não por obrigação ou sacrifício, mas como expressão natural da interconexão de toda a vida. Jung observou que seus pacientes mais realizados eram invariavelmente aqueles que haviam encontrado formas de canalizar seus dons e abundância para propósitos maiores que sua gratificação pessoal. Esta dimensão ética não é uma camisa de força restritiva na manifestação, mas uma expansão que alinha desejos pessoais com correntes mais profundas de significado e propósito. Como Jung escreveu, a individuação genuína sempre move o indivíduo em direção à maior responsabilidade, não como fardo, mas como resposta natural à crescente consciência de nossa profunda conexão com toda a vida. Estes 10 passos: consciência direcionada, presencialização, comunicação transpessoal, escuta intuitiva, repetição alquímica, ativação, arquetípica, integração de polaridades, consciência simbólica, aceitação ativa e ética da individuação, formam um sistema abrangente para a comunicação consciente com o universo, baseado nos insights de Carl Jung. Juntos, eles constituem não apenas uma abordagem para a manifestação, mas um caminho de desenvolvimento psicológico e espiritual integral. Não prometem controle mágico sobre a realidade externa, mas algo muito mais profundo: participação consciente no processo criativo do cosmos, alinhamento com seu propósito evolutivo único e a capacidade de manifestar experiências que refletem e apoiam sua jornada de individuação. A prática regular destes 10 passos cria gradualmente o que Jung chamava de personalidade mana, um estado psicológico caracterizado por coerência interna, conexão consciente com o inconsciente coletivo e capacidade ampliada para influenciar criativamente tanto a realidade interna quanto a externa. Este estado não é resultado de técnicas especiais ou poderes sobrenaturais, mas da integração natural que ocorre quando nos alinhamos com a totalidade da nossa natureza e com os padrões arquetípicos que subjazem toda a existência. Como Jung escreveu em seus diários pessoais, o maior privilégio do ser humano não é controlar o universo como uma entidade separada, mas participar conscientemente em sua dança criativa, reconhecendo que não somos apenas observadores ou manipuladores da realidade, mas expressões individualizadas da mesma consciência
criativa que permeia toda a existência. Quando praticamos estes 10 passos regularmente, começamos a experimentar o que Jung chamava de vida sincronística, uma existência caracterizada não por controle egóico, mas por participação fluida no desdobramento significativo da vida. Sincronicidades aumentam. Portas inesperadas se abrem. Recursos aparecem quando necessários. Relacionamentos significativos se desenvolvem naturalmente. Desafios transformam-se em oportunidades para crescimento e integração. Não porque estejamos manipulando magicamente a realidade, mas porque estamos alinhando nossa consciência com as correntes mais profundas da psique e do cosmos que naturalmente manifestam experiências sincronísticas e significativas. Estamos aprendendo a dançar com a vida, em vez de lutar contra ela ou tentar controlá-la. Como Jung observou após décadas estudando estes processos, a manifestação mais poderosa ocorre não quando tentamos forçar a realidade a conformar-se aos nossos desejos, mas quando alinhamos nossos desejos com as forças criativas mais profundas dentro de nós e ao nosso redor, aquelas que já estão movendo-nos em direção a maior integração, expressão e contribuição. Esta é a essência da abordagem junguiana para falar com o universo. Não uma técnica para manipular a realidade como objeto separado, mas um caminho para participar mais conscientemente no processo criativo contínuo do qual já somos parte integral. Como Jung escreveu em uma carta a um estudante, o universo não precisa ser persuadido a apoiá-lo. Ele já está sustentando cada átomo do seu ser a cada momento. A questão não é como convencê-lo a dar-lhe o que você quer, mas como alinhar-se com o que ele já está tentando manifestar através de você. Seu potencial mais elevado, sua expressão mais autêntica, sua contribuição única para o todo. Pratique estes 10 passos, não como exercícios mecânicos para obter resultados específicos, mas como um caminho de despertar para sua natureza mais profunda e seu relacionamento com o campo criativo do cosmos. À medida que você se torna mais fluente nesta linguagem universal, descobrirá que a manifestação ocorre não como resultado de técnicas específicas, mas como expressão natural do seu ser mais autêntico no mundo. Lembre-se sempre das palavras que Jung escreveu em seu livro vermelho, após anos de exploração profunda do inconsciente. Encontre o centro da sua vida e você falará a língua do cosmos sem esforço. Este centro não é seu. Rego com seus desejos e medos, mas o self, o ponto onde sua singularidade e a universalidade se encontram. Quando você fala a partir deste centro, o universo não apenas ouve, mas responde como um parceiro na dança da criação. Que sua jornada de comunicação com o universo seja não apenas sobre manifestar circunstâncias externas específicas, mas sobre descobrir e expressar quem você realmente é, em toda a sua profundidade e potencial. Como Jung frequentemente lembrava seus pacientes, você não é quem pensa que é. Você é muito mais, e o universo já sabe disso, está apenas esperando que você também descubra.